Bom, o próximo assunto são sistemas de exploração. Existem várias formas de classificar o sistema, não é? Mas o sistema, quando eu falo sistema, eu falo não. Quando se fala em sistema, se fala no conjunto. No conjunto, o sistema. Um sistema é um conjunto de práticas, metodologia, equipamentos, formulários, equipes, é um sistema para fazer alguma coisa, não é? E daí, quando eu trato de sistema de exploração, como a gente vai ver, ele pode ser classificado de diversas formas. O sistema mais utilizados no Brasil são para floresta plantada, embora se apliquem também para floresta natural, e tem a ver com o produto na zona de abate, ok? Vamos lá. Então, estamos aqui então no nosso último ponto, antes da primeira avaliação. Eu olhei lá, uma aluna falou, ó, professor, eu tô sendo cobrado e tal. Eu olhei lá, tá tudo certo. Tá tudo certo. A avaliação vai ser mesmo na data que ela tá combinada lá. Não, quando ela falou, eu pensei que tivesse algum problema. Não, não tem problema não. Com essa exposição assíncrona, eu estou concluindo a primeira parte e ainda tem mais de uma semana até a avaliação. Ok? Então, voltando àquilo que a gente já tinha visto, né? Eu tenho uma floresta, aqui está simbolizando esse desenho aqui, mal feito por mim. Está simbolizando uma floresta heterogênea, né? Multiânia, né? E aqui embaixo eu tenho uma outra floresta, é, que eu procurei desenhar, homogênea equiânia. Embora eu saiba que nós sabemos, quer dizer, né, eu tenho muita variação numa floresta plantada e muita variação numa floresta natural também. Eu acho que a gente já passou sobre isso, não é? E aí, eu vou ter que tirar alguma coisa. Aqui na disciplina, a gente se restringe ao lenho, não é? Cerne ao burro, e eu vou ter que entregar numa indústria. Para isso, a gente já viu, eu vou ter várias atividades, essas atividades que são o abate, pode ser só o abate, destopamento, arraste, transporte que seria o transporte primário, ou pode ser o abate, o destopamento, o desgalhamento, o traçamento. Tem várias atividades e subatividades. E para essas várias atividades e subatividades, eu vou utilizar máquinas e equipamentos, né? Máquinas e equipamentos. E esse equipamento pode ser um equipamento manual, uma ferramenta, não é? E pode ser uma máquina multifuncional, como a gente viu no, no, na conversa anterior, né? Que está lá na nuvem, né? Então, eu vou ter, para fazer isso, ou cada um dessas situações, eu vou dispor ou definir ou no começo me sujeitar a determinados modais, usando meu conhecimento, a situação em que eu estou, a floresta que eu estou, a topografia que eu estou, o solo que eu estou, o clima que eu estou, o que eu quero atingir, né? A quem que eu tenho que servir. Então posso ter um ou vários modais diferentes, mesmo que a floresta seja a mesma, mas a topografia pode ser diferente, o clima pode ser diferente. Então, de repente, eu uso pneu, de repente, eu uso esteira. Então, posso ter vários modais diferentes ou um único modal. Mas o conjunto de modais, que pode ser até um conjunto unitário,
classificados como sistemas de exploração. Basicamente eu vou levar em consideração, não, vou me referir a, levar em consideração é pouco, é muito mais que isso. Eu já falei várias vezes, vou falar de novo, a minha experiência se restringe em floresta natural. Então, eu vou levar em consideração ao Renato Robert, que todo mundo deve conhecer, já deve conhecer, se não conhece, deveria conhecer. Porque é o responsável, o idealizador e o tocador do Brasil Norte e Sul. Ele tem um carinho especial pela Rural do Rio, porque ele tem um carinho especial pela Rural do Rio e a Rural do Rio sempre participa muito junto com ele, né? Nessa expedição Brasil Norte e Sul. E ele tem aquele livro que eu citei lá na bibliografia, que fala sobre sistemas. Fala mais coisas ainda. Mas é um livro é um livro quase obrigatório de ter. Porque ele é ali, aquele manual, em benefício-custo, ele é incomparável. Aí o Machado, né, que é o Papa lá de Viçosa, né, que aí eu levei em consideração o volume dele de 2008, né, tratando de sistema de exploração, tratando de exploração, e dentro do livro de exploração, sistema de exploração, e o Santana 2002 de Lavras. São esses três que eu utilizei para montar essa sequência de slides que a gente vai ver. Machado 2008, falando o que são sistemas de colheita florestal. Machado 2008 fala assim: sistemas de exploração são um conjunto de atividades integradas entre si, entre si, que permite um fluxo constante da madeira, ou seja, do local onde a árvore existe até a indústria, evitando-se os pontos de estrangulamento. Aí já está dando uma recomendação no sistema. O sistema deve evitar pontos de estrangulamento, ou seja, uma máquina tem uma determinada produtividade, a outra tem outra. E aí se a máquina seguinte tiver uma produtividade menor, vai ter um ponto de estrangulamento, vai acumular madeira em alguma das etapas, de todas aquelas atividades que a gente viu. Que a gente viu, inclusive, que tem máquinas multifuncionais. E a gente viu, inclusive, que o fato da máquina ser multifuncional não a torna superior num determinado modal. Porque eu posso preferir ter várias máquinas, cada um fazendo o seu papel, não é? Dentro do meu modal. Mas agora eu estou falando de sistema, não estou falando mais de modal. Então, evitando esse ponto de estrangulamento, levando os equipamentos à sua máxima utilização. Isso aí é a regra básica. Os equipamentos têm que ser utilizados à sua máxima capacidade. E a máxima capacidade não quer dizer estoporar, não quer dizer estourar o equipamento, pelo contrário. A gente vai adiante, a gente vai ver a parte de manutenção, que eu já falei, que tem a preventiva, tem a ver a preditiva, tem a ver e não tem a ver, mas existe a corretiva. Mas então, eu tenho que procurar levar o equipamento à máxima. Substituir, corrigir, arrumei, calibrei. Aí sim, eu vou ser mais eficiente, vou ter um menor custo de produção, eu vou ser mais competitivo. O Robert 2012, que é aquele lá que eu tinha citado já, define assim: é um conjunto, um sistema, é um conjunto de elementos e processos interrelacionados que se interagem para o desempenho de uma função. Perfeito. Qual função seria? A exploração florestal. Essa função seria composta por elementos e processos. Elementos seriam máquinas e equipamentos, e processos seriam procedimentos, né? Então, todos eles interrelacionados e se interagindo para o desempenho de uma função. Seria também, ainda segundo o Robert,
O somatório, o sistema seria então o somatório de todas as atividades parciais da derrubada, ou seja, do abate da árvore, até o descarregamento no pátio da indústria. É o que nos cabe, é o que nos compete, é o que a disciplina, e nesse momento, todos nós, eu e vocês, os que me ouvem, né, estamos imbuídos. A gente não está pensando, e isso é muito importante, a gente não está pensando nesse momento no resto. A gente até deve procurar e discutir, correlacionar, fazer interação. Mas agora a gente está pensando no somatório das atividades parciais, da derrubada ao descarregamento. A gente está falando de colheita ou de exploração florestal. Aí tá, como é que são classificados os sistemas? Eles podem ser classificados de diferentes formas, dependendo do que eu estou analisando. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Eu posso classificar o sistema. Não, desculpe, eu perdi aqui. Estou falando, os sistemas eles são definidos. Para eu definir, desculpe aí, apaga aí. Os sistemas eles são definidos. Eu não estou na classificação ainda. Eles são definidos. O que é definido? Qual a opção que eu faço do sistema? Né? Para eu definir um sistema, né, multimodal ou unimodal, eu vou levar em consideração um monte de coisa, né? A topografia, o tipo de floresta, né? A topografia. Opa, mas eu tenho duas topografias. Opa, então o meu sistema talvez tenha dois modais. Ah, mas são duas topografias, mas cada uma delas uma área enorme. Opa, então eu vou ter vários modais. Para cada um, pode ser até repetitivo para cada um deles. Não, mas é que a minha bala, eu não tenho tanta bala na agulha assim. Eu tenho máquina meio velha, que eu já poderia substituir, mas eu ainda não estou em condições de substituir. Opa, então eu já vou tendo modais diferentes que vão compor o meu sistema, mas a topografia é um elemento importante para eu definir que modais eu vou utilizar e aí, consequentemente, que sistema que eu vou estar trabalhando. Ou que eu vou trabalhar, melhor dizendo, estar trabalhando não, desculpa. Eu vou trabalhar. O tipo de floresta, lógico, o tipo de floresta é floresta de terra firme, é uma floresta de vaga, é uma floresta densa, submontana, é uma floresta altomontana, é uma floresta aberta, né, com bambu, com banana sororoca. Não, é uma floresta plantada de eucalipto. Não, é uma floresta de pino, plantada de pinos, né, para serraria. Então, o tipo de floresta vai definir, vai me imprimir uma decisão, né, imprimir limitações na decisão que eu vou tomar para estabelecer um determinado modal que comporá o meu sistema. O clima, claro, a mesma floresta, a mesma topografia, o mesmo solo, embaixo de chuva é uma coisa, na terra seca é outra. Um equipamento de uma forma, outro equipamento de outra forma, um recurso de uma forma, um outro recurso de outra forma para executar a mesma tarefa. Além do que, se você for falar em floresta plantada, para produção, que a maioria das nossas florestas plantadas é para para produção de eucalipto, para exploração de eucalipto para abastecimento da indústria de papel e celulose, o modal pode alterar, ainda mais se considerar o tipo de floresta. Não, já estou fechando aqui no tipo de floresta, mas ainda mais se for alterar a topografia, mas o modal vai ter que se adequar ao clima, ser adequado ao clima, porque ela trabalha na chuva e no sol, no solo seco, empoeirento, e no solo molhado, sob chuva.
embarreirado, né? O sistema silvicultural, claro, se o sistema silvicultural é de corte seletivo, tem corte seletivo em floresta plantada também, né? No caso de pino, né? Desculpe. Corte seletivo, eu confundi aqui desbaste como corte seletivo. Não é. Eu estou falando de desbaste sistemático ou desbaste pré-definido, né? Selecionando as árvores menos que já estão sendo dominadas pelas maiores, porque eu quero no final colher as árvores só maiores, que já tinham se sobreposto às demais, e aí essas vão ter diâmetros maiores, eu vou explorar elas lá no final. E aí eu vou fazer desbastes para diminuir a competição por água, por luz, né, e por nutriente, para favorecer essa exploração intermediária. É uma exploração que eu executo e eu obtenho ganho, né? E eu executo, mas não é corte seletivo, não. Isso é desbaste. Estou errado. Corte seletivo é em floresta natural. É claro que quando você vai fazer um desbaste, se não for sistemático, linha sim, linha não, você vai analisar isso em grande escala. Não é viável. Analisar qual que está sendo suprimido. Isso seria numa pequena área, numa pequena propriedade, num pequeno reflorestamento, um pequeno plantio de espécie para madeira, caso pinos, ou outra espécie qualquer para madeira. Mas aí eu posso, se for uma pequena área, eu até posso. Em grande área, o desbaste é sistemático. Então eu escolho uma linha, e aquela linha toda é abatida. Isso não é corte seletivo. Corte seletivo é mais para para floresta natural, multiane, né? Heterogênea. Então, o sistema silvicultural vai imprimir, vai determinar ou vai limitar o tipo de sistema de exploração que eu vou poder, modais e sistema de exploração que eu vou poder utilizar. O uso final da madeira, o tipo de produto também. O uso final da madeira, o tipo de produto. Por exemplo, eu estou plantando floresta homogênea para carvão. Qual que vai ser o meu modal? O mais pé duro possível. A máquina mais, né? A gente vai ver vários no final dessa conversa aqui, a gente vai ver vários modais assim mais ilustrados, né? Então, o uso final da madeira vai determinar ou vai limitar os tipos de modais, e ao determinar os tipos de modais, considerando o sistema silvicultural, o clima, o tipo de floresta, a topografia, vai determinar os modais e o sistema, né? O tipo de mão de obra, claro, dependendo do sistema, ou do modal e do sistema, eu careço de mão de obra super especializada, e talvez eu não tenha. Aí eu tenho até que capacitar essa mão de obra, né? Uma vez que eu tenha, eu posso capacitar ela com os meus capacitadores, otimizando os meus capacitadores, né? Mas o tipo de mão de obra requerido pelo sistema e o tipo de mão de obra disponível, né? Eu posso obter ou formar, eu terei que formar. E máquinas, equipamentos e demais recursos disponíveis. Claro, o que eu tenho, o que eu gostaria de ter e o que eu tenho disponível. E o que eu tenho disponível não é só o que eu tenho bala na agulha, o que eu tenho recurso nesse momento. É claro que eu posso, se eu aumento a minha produtividade, diminuo meu custo de produção, aumento minha competitividade, eu acabo tendo um fundo de reposição que eu posso melhorar, e eu tenho que fazer isso o tempo inteiro. E só com conta eu vou saber qual é a minha prioridade,
É só com os elementos de análise, de monitoramento, que a gente vai tratar aqui, não agora, mas que a gente vai tratar aqui, que eu vou poder definir mesmo quais são os meus pontos limitantes, meus elos limitantes, meus elos mais fracos, aonde eu vou investir para melhorar. E assim, é uma relação dinâmica e que eu não preciso me apavorar de jeito nenhum. Eu só tenho que analisar, monitorar, ter informação para decidir. E aqui, concluindo, é o que eu tenho disponível, que eu já tenho disponível, chego numa empresa, já tem aquilo ali é com o que eu vou trabalhar. Né? E o que eu quero, aonde eu quero chegar. Ah, não, você foi contratado, recém-formado, para trabalhar numa empresa de exploração, você vai ser responsável pela colheita. Essa empresa aí, ela é pequena. Opa, olha o recurso limitado aí. Não, não, não. Ela é pequena, você vai poder cuidar de tudo. E você tem carta branca. O que você escolher, a empresa vai comprar. Aonde existe essa situação? Nunca ouvi falar. Porque é assim. Sempre você chega numa realidade já posta. E se essa realidade já posta, já chega na dinâmica, tendo que entender como é que é o procedimento, como é que estão as coisas, qual é o sistema de monitoramento, se não tem, já começa tendo que implantar um sistema de monitoramento para você poder tomar pé da coisa. Claro, escutando dos mais velhos, né, dos mais antigos, das pessoas que provavelmente você vai substituir, ou provavelmente você vai auxiliar, sempre escutando, mas nunca deixando de ser engenheiro florestal, engenheira florestal, de olho aberto, ouvido atento, boca fechada. Boca fechada. No começo, boca fechada. Ouvindo tudo, olhando tudo, pensando tudo, fazendo conta, revisão, montando o sistema, olhando o sistema, boca fechada. Boca fechada. Intervenha no momento que for para intervir. Não sai querendo mostrar serviço, não. Não faça isso. Bom, é a minha opinião. Então, máquinas, equipamentos e demais recursos disponíveis, aqui, os disponíveis e aqueles que você pode, os disponíveis num determinado momento, não são os eternamente disponíveis. Eles, com certeza, com você atuando, eles vão mudar, né? Você vai definir quais são a prioridade e a tendência é o sistema ir melhorando. Então, eu falei aqui, ó, com relação à topografia, com relação ao tipo de floresta, com relação ao clima, com relação ao sistema silvicultural, com relação ao uso final da madeira, o tipo de mão de obra. Cada um desses tópicos aqui é cada uma desses próximos slides. Eu estava só antecipando. E aqui é só para eu não esquecer de falar qualquer coisa, né? Então, com relação à topografia, quando ela é acidentada, eu tenho maior risco de erosão, eu tenho maior custo de construção e manutenção de estrada. Por quê? Porque a gente vai ver lá na frente as rampas que eu vou poder trabalhar e normalmente ou frequentemente eu vou ter que ampliar o segmento, a seção de estrada entre curvas de nível, entre cotas, né? E aí vou ampliar a construção, né? Então, isso é custo. Custo de construção, custo de manutenção, custo de transporte, de combustível, de motorista, de operador, de tudo. Né? Maior limitação, sim, a topografia vai me limitar a mecanização de corte e extração, porque nem todos os equipamentos são adequados a terreno acidentado ou muito acidentado. Então a topografia, lógico que vai limitar a escolha daquele modal que vai fazer parte do meu sistema de exploração. Né? E quando plana, quando é plana, é maior liberdade de escolha. Né? Lembrando aí, eu já falei, mas vou falar de novo. Se você não prestou atenção, pode prestar. Que você pode até pensar que você gostaria de ter uma área completamente plana. Esse seria o seu paraíso. Não. Não.
Não porque se a área é completamente plana, você vai ter problema de drenagem. Você vai ter que suspender o leito da estrada para poder escorrer, né? Mas isso aí também é uma coisa que vai ter a situação que você vai fazer isso. Tem recursos, né, de você abaular a estrada e você criar drenos, como a gente vai ver, né, valas, né, internas e externas, e aí depois ter caixa de armazenamento da água, né, para tirar da água, já que não tem para onde escorrer, jogar nas caixas, né, para tirar a água da estrada, né. Mas de qualquer jeito você vai ter que movimentar. Se for tudo plano, você vai ter que botar material para poder ter o abaulamento. Então, em relação ao povoamento florestal, que seria aquele primeiro ali, ó, tipo de floresta, povoamento florestal. Em relação ao povoamento florestal, em floresta plantada, praticamente todos os métodos do sistema podem ser utilizados. Praticamente todos os métodos do sistema pode ser utilizado. Praticamente não quer dizer que todos, mas praticamente todos. Inclusive métodos de exploração totalmente manuais. É verdade, pode ser a situação de usar totalmente manual. Eu acho que, sabe lá, né? Eu não sei, cara. Eu não sei, no Centro-Sul, eu realmente não sei, mas pode ser que eu explore num determinado momento, num determinado princípio, né, no começo de tudo, que eu opte por um sistema totalmente manual. Mas, de qualquer jeito, esses podem ser, teoricamente, utilizados em florestas plantadas. Já em floresta natural, não. Eu tenho alto volume unitário, então são sempre toras grandes, e mesmo que sejam de madeira leve, é tora grande. Então eu tenho uma questão de peso ali, né, de massa. Eu também tenho um problema de limitação de mecanização, tanto é que só se usa motosserra. Tem como entrar uma máquina pesada para segurar uma árvore, né, levantar uma árvore de grande diâmetro. A gente explora em floresta natural até 1,5 m de diâmetro, é árvore para danar. 30 metros, 35 metros, até, né, 30. É muita árvore, muito volume, muita madeira, não tem como chegar uma, tem que abater e arrastar. Em relação ao clima, de floresta plantada no período chuvoso, menor capacidade de suporte na maioria dos solos, é verdade. Então, o clima vai interferir no meu modal, né? No caso de chuva, né? Se eu estiver tratando de floresta de eucalipto, né? Que é a grande maioria das florestas plantadas, né? E que as florestas de eucalipto são para abastecimento da indústria de papel e celulose, que não pode parar. Então, a exploração também não pode parar, nem a indústria, e aí o clima só vai modificar o procedimento, o equipamento, o modal dentro do sistema, de novo. Maior dificuldade, no caso de chuva, maior dificuldade de tráfego de madeira pesadas e veículos. Claro, que o terreno na enxurrada, no tororó, na chuva, né, a máquina tem que trabalhar. E aí sim, pode ficar de tráfego mesmo. Em floresta natural, já a legislação, não só a federal, mas dos estados da Amazônia, eu falo sempre da Amazônia porque é a maior floresta natural que a gente tem. Mata Atlântica não pode nem explorar. Caatinga tá valendo. Eu até poderia tratar mais um pouco, mas não é muito a minha praia. Mas Cerrado não tem sistema. Então a gente só tem sistema para Caatinga e, e Amazônia, né? Mas de qualquer jeito, a exploração é sazonal. Tem uma legislação específica que restringe o uso de máquina apenas é restrito apenas na estação da seca, quando o solo está mais resistente à compactação, né? E aí outros produtos a gente nem vai falar porque aí depende do produto, né? Outro produto é muita coisa, é como falar no madeireiro, é muita coisa.
Não tem como a gente abrir esse leque aqui. Em relação ao sistema silvicultural ou de manejo, florestal. O sistema silvicultural ou de manejo florestal impõe restrições ao método e ao sistema de exploração. Se for corte seletivo, floresta natural. Se for corte raso, plantio de eucalipto, com condução ou sem redução, com condução ou sem condução de brotação, e quando é o caso de desbaste seletivo ou sistemático de piso. Baixo. Seletivo. Em relação à dimensão e ao tipo de produto. Então, a escolha da mata adequada para o abate, para o transporte primário, pode ser baldeio ou arraste, né, para o processamento, se houver o processamento na zona de exploração, às vezes o processamento é todo lá, mas às vezes tem um processamento ali, no caso, seccionamento, desgalhamento, destopamento. Para o carregamento, qual máquina vai fazer isso, né? E para o transporte, como é que vai acontecer o transporte até, aí no caso, o transporte primário seria o arraste ou baldeio, e no caso esse transporte aqui está se referindo ao transporte secundário. Em relação à mão de obra, a mão de obra também vai me definir modal, que vai me definir sistema também, né? O nível de especialização requerido, Eu não vou botar uma máquina super complexa na mão de um peão orelha seca. Ele vai ter que ser capacitado para isso. Eu vou financiar essa capacitação, eu vou contratar aquele já capacitado. O peão já faz aquele curso lá, igual um torneiro mecânico, faz aquele curso lá e espera ser contratado. Aí depende da economia, como é que a economia vai, né? Então, dependendo das máquinas a ser utilizadas e da disponibilidade de mecanismos de capacitação. Questões a considerar na escolha da máquina florestal. Então, questões a considerar na escolha da máquina, independentemente do sistema de manejo. A garantia do fabricante, qual é a garantia do fabricante? Quanto é a garantia? E o que ela abrange? A facilidade de reposição de peças, porque assim, você pode comprar. Uma vez eu estava contando uma história rápida, de repente Land Rover ficou super famoso. Todo mundo tinha Toyota Bandeirante. Todo mundo. Aí de repente Land Rover, chegou Land Rover, porra, ele é demais, realmente. Em termos de conforto, em termos de tudo, era uma máquina, um veículo muito superior a uma Toyota. Mas dependendo do lugar, inclusive eu estava numa empresa, numa pequena instituição, e eu falei assim, cara, não compra. Não compra, se escangalhar, a gente vai... A gente teve dificuldade, eu acabei perdendo, mas a gente teve dificuldade de arrumar pastilha de freio. Pastilha de freio. Acabou a pastilha de freio. Vai comprar onde? Aonde tem? Aí é fácil você dizer assim, não, hoje em dia, é fácil você dizer para o vendedor fala isso. Hoje em dia pela internet você compra qualquer coisa, de qualquer lugar, é só chegar. Não é assim. Pode até ser, mas não é não. Pode até ser, mas você então teria que ter um monitoramento muito legal para você saber, porque estoque também é despesa. Então você ter o estoque mínimo necessário para a reposição das peças que você precisa ter e precisa de achar em algum lugar do mundo. Eu já tive que comprar dente de serraria portátil na Austrália. Quer dizer, eu não, a instituição que eu trabalhei, uma outra instituição, né, essa que eu estava falando. Mas tinha uma serraria portátil, era muito legal. Acabou o dente. Onde acha o dente? Da Austrália. Como que compra? Da Austrália. Claro, com a internet hoje as coisas ficam mais fáceis, mas não quer dizer que... não, na internet, como o vendedor fala, não, na internet você acha tudo. Tem que levar, você não pode parar. Você vai ter que... E também não pode ter um estoque 1000. A ideia é o estoque 0 ou estoque de acordo com o monitoramento, que às vezes você nem tem, para você saber exatamente o lastro que você precisa ter. Se você tiver, não, já vou comprar muito. Primeiro, você não tem dinheiro.
Segundo, que você está imobilizando dinheiro ali, imobilizando capital ali que podia estar sendo utilizado na produção. Então, a rede de assistência técnica, não só reposição de peça, mas a rede de assistência técnica, né? Qual é a rede? Que a gente vai dar uma olhada rapidinho aqui para saber o tamanho do problema. A existência de mão de obra especializada ou a possibilidade de capacitação. Por exemplo, se você estiver trabalhando em floresta natural, se você estiver trabalhando em floresta natural, você vai formar seus motosserristas. Você não vai, se você estiver trabalhando em floresta natural, provavelmente você vai ser uma furada você contratar um motosserrista formado, porque ele já vem cheio de mania. É igual aquele motorista. Imagina que você quer um motorista profissional para conduzir clientes e o cara bota o braço assim, ó, do lado de fora. Braço do lado de fora, fumando, dirigindo ali, braço do lado de fora. É igual motosserrista com barriga de corrente. Aquele motorista, quando vai afiar a corrente da motosserra, passa 4, 5, 6, 8 vezes a lima em cada elo, não é? Às vezes é melhor você pegar um cru, selecionar dentre os peões que você tem. E muitos são pais de família responsáveis, o cara só não teve oportunidade, porque o Estado nunca esteve lá do lado dele. E se você der uma oportunidade para ele, ele vai agarrar com o dente. E vai se dedicar, ele vai ficar. E todo mundo gosta de aprender. Todo mundo gosta de aprender e todo mundo gosta de trabalhar. Só que alguns mais do que outros. Né? Alguns mais do que outros. Isso é verdade. Então, existência de mão de obra especializada ou possibilidade de capacitação. Você colocar num curso ou você você mesmo capacitar. Você contratar o capacitador, né? E também, cara, o Senai, essas indústrias de máquinas florestais, não só elas botam uma van, um trailer, botam o estúdio, a sala de aula de simulação, de capacitação lá dentro, para capacitar você, dependendo do seu tamanho, ou um grupo de empresários, né? Como elas também levam a oficina junto. Você tem diversos modais trabalhando numa determinada área, e aí você tem lá a sua oficina móvel para atender aquele modal. Imagina, quebrou uma coisa, pô, não estava previsto, mas quebrou. Acontece. Aí 3 horas para 2 horas para não comunica imediatamente. Aí leva 2 horas, 3 horas para chegar aqui o mecânico, o técnico, com a peça adequada e 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos para consertar. Pô, não. Então, você já tem uma oficina móvel, não é? Pode ser uma van, pode ser um reboque, né? Um baú, né? Para atender aqueles modais que estão ali, né? Próximos, para poder atender rapidamente em qualquer. O monitoramento já diz quais são as peças que eles têm que ter, as peças de reposição que tem que ter. E muitas vezes a indústria que te vendeu a máquina, que é a tal da pós-venda, acompanha o teu pessoal de monitoramento. Então, se precisar de qualquer peça, eu tenho aqui, ó. Olha só. Coisa de primeiro mundo que a gente tem. Nós, em Floresta Plantada, nós temos empresa aqui de primeiríssimo mundo. Então, a existência de mão de obra especializada, o tamanho do investimento. Estou falando assim, questões a considerar na escolha da máquina florestal. O tamanho do investimento, né? O quanto de dinheiro que está envolvendo. O que não quer dizer que você vai pegar optar pelo semi-mecanizado, se você puder utilizar o mecanizado, ou o manual, se você puder utilizar um mecanizado, por causa do investimento pequeno. Não é isso. Se tiver a possibilidade de alugar, é a melhor coisa. Paga o aluguel. A gente viu lá.
Sim, a gente já viu no custo operacional, né? Ele é decrescente conforme a quantidade de óleo que eu vou utilizar, não é? Mas tem um valor do aluguel. Então, em determinado momento, ele é mais interessante eu alugar do que eu comprar, né? E aí tá, consequentemente, a disponibilidade de aluguel. Aqui a gente vê aqui da John Deere, que é uma indústria super conhecida no centro-sul do país, né? Aqui tá pegando aqui a Bahia também, o Nordeste, né? Entendeu? Aqui é a página da própria John Deere, mostrando onde ela tem rede de assistência. Aqui é a Caterpillar, e fala aqui, né? A Sotrec aqui chamava-se Lyon, agora não é mais a Lyon, a Sotrec, agora pesa no sul, Sotrec no resto do país. Mas aqui você vê, em relação a John Deere, que a Caterpillar ela está muito mais presente no norte do país, né? Por isso ele é muito mais conhecida, né? Por isso é natural, né? Inclusive a Caterpillar, ela tem associação direta com o Instituto, no caso de Floresta Natural, com o Instituto de Florestas Tropicais, e ela alterou equipamentos, uma lâmina do trator de esteira, né? Ela alterou equipamentos em função da especificidade da exploração de floresta natural. Muito legal, uma empresa super 10, cara. Super 10. Essa associação assim, da iniciativa privada com empresa só tende a melhorar para os dois lados. Aqui a Komatsu, que nós já temos ali no Maranhão, já temos aqui, mas você vê que de um modo geral não tem muita rede de assistência técnica e disponibilidade de material, de peça de reposição no norte. Mas no centro-sul, floresta plantada, você está sempre muito bem. Está sempre muito bem. Então, da própria economia, né? Aí, de um modo geral, nos sistemas de colheita, grandes empresas, máquinas leves, médias e pesadas, altamente sofisticadas, então grande empresa tem de tudo. Vou te falar um exemplo. Uma vez foi feita uma reportagem no distrito industrial da Zona Franca de Manaus. Logo que surgiram os computadores, né? Não, logo não. Um pouco depois que surgiram os computadores, que foi aquela febre geral. Aí uma empresa, que eu não lembro o nome agora, não vou citar, que eu estou achando, mas que posso estar enganado, ela foi considerada a melhor de todas. E eu trabalhei numa empresa pequena. Essa era uma empresa grande, lá do Distrito Industrial da Zona Franca, né? Mas essa que eu trabalhei era uma pequena e era assim também. A gente fazia projeto, que trabalhava, ganhava dinheiro, arrumava dinheiro no projeto e comprava o equipamento top de linha. Porque igual o celular, computador também, rapidamente ele vai tendendo, a vida útil dele na fábrica é uma coisa, na prática é outra. Logo tem um novo, logo tem um novo. Então, a gente fazia um projeto novo, comprava equipamento novo, aí saía da gerência e ia para a área técnica, saía da área técnica, conforme ia chegando novo, vai fazendo uma escadinha. E essa empresa, que era uma grande empresa, eu não vou falar o nome porque eu não tenho certeza, mas na portaria. Ela era mais, só foi uma reportagem que saiu sobre ela. Ela era toda, na portaria tinha lá impressora, na época até unidirecional, né, cara, com agulha, né? Agulha, aquela fita, que comprava aquela fita pra você botar na impressora, né? Impressora, formulário contínuo, computadorzinho bem chué mesmo, para mais informatizado, para atender melhor, de forma mais eficiente, a pessoa que chegasse, né? Então, isso aí tem a ver com grande empresa, né? Que você ter tudo e tudo aproveitado e adequado, né? E reutilizando, né? De acordo com a ponta, de acordo com a ponta ali, com aquela determinada ponta, né?
Então, em grande empresa, máquina leve, média, pesada e altamente sofisticada sempre que possível. No caso de pequena empresa, métodos rudimentares, tradicionais, baseado em mão de obra, no especializado e barato. Isso aqui é a realidade da pequena empresa, inclusive no Centro-Sul, né? Empresa de médio porte, uma misturada disso tudo. De qualquer jeito, aqui você tem muito engenharia florestal, aqui depende, e aqui em geral você tem pouco. Então, o que o país precisa, o que a área florestal precisa é de você. De você, não como uma pessoa que recebeu o canudo, um diploma, que vai atuar onde você arrumar um emprego. Não. O que o país precisa é de engenheiro florestal, de engenheira florestal. Uma pessoa que vai chegar, vai olhar assim, boca fechada, ouvido, olho aberto, ouvido atento, não é? Vai atuar. Engenheiro florestal. Lá em que a classificação do sistema de exploração quanto ao grau de mecanização. Então a gente pode já imaginar, né? Pode ser manual, pode ser mecanizado ou semi-mecanizado. Isso aí pode ser o sistema como um todo ou pode ser como atividade. Então posso ter uma determinada atividade manual, por exemplo, em floresta plantada de um terreno altamente acidentado, né? Então que eu vou optar porque eu não tenho uma máquina melhor para chegar lá, optar por um abate semi-mecanizado. Manual eu acho difícil. Eu acho que não rola. Em floresta natural não rola, não sei em floresta plantada. Mas em floresta natural não é que não existe, mas não é expressivo. Semi-mecanizado é o que existe na parte de abate, é a única coisa que existe de boa em floresta natural. Semi-mecanizada em floresta plantada, pô, já é um atraso de vida. Só no caso de terreno acidentado, né? Ou das outras limitações que a gente já viu antes. Então, mas eu só estou dizendo que existe essa classificação do sistema. Se ele é manual, se ele é mecanizado ou semi-mecanizado. Quanto à interdependência, eu posso também classificar o sistema quanto à interdependência das atividades. Então, o sistema quente ou sistema frio. O sistema frio é quando eu faço uma atividade, depois que eu acabo aquela atividade, eu começo a outra. No sistema quente, elas são feitas conjuntamente. Eu posso ter um modal, um sistema completamente quente. Caso eu acho melhor a expressão modal. Completamente quente. É difícil, mas pode. Mas eu posso ter fases quentes e fases frias. Por exemplo, em floresta natural. Opa, de novo, professor. Será que você não pode falar um exemplo de floresta plantada? Puxa vida, cara, eu vou ter dificuldade. Mas você já vai poder, pelas máquinas que a gente já viu, você pode pensar um sistema completamente quente. Um harvester, né, já cortando, abatendo, destopando, processando, empilhando, um forwarder já pegando a leira ou a bandeira, né, e se autocarregando já direto, todo mundo trabalhando junto. Então, sistema quente. Mas aí quando chega na beira da estrada, o forwarder chega e descarrega, aí já vira free porque talvez não esteja ainda a parte de logística para carregar e transportar. Fica lá um tempo parado, um tempo parado. Um tempo não é muito tempo, é só um tempo parado. Só estou dizendo que não é quente, né? É ato contínuo. Pensa, numa floresta natural então. Você faz o abate, você não pode fazer o arraste logo em seguida. Por dois motivos. Primeiro, porque a madeira caída ela já vai perdendo água, sempre muito volume, muito peso. Aí ela vai perdendo água e já vai diminuindo a carga do arrasto. Segundo é que depois, quando você explora, cai mais árvores. Você derrubou algumas árvores, né? Sempre poucas, né? 3 a 5 por hectare, né? Em geral. E cai, mas depois aí algumas também que estavam dependendo uma da outra, o cipó puxou, não puxou, ficou meio ali.
aí cai depois. Então, para perda da água livre, que vai diminuir o custo da extração e para também evitar acidente, deixar cair o que tem que cair, em geral 1 semana, 10 dias, né? Então, a operação de abate para o arrasto 1 semana, 10 dias, é a frio, não é a quente. O arrasto poderia ser feito a quente, o arrasto transporte primário. Arrasta, faz o romaneio, já carrega, a carregadeira já carrega no veículo de transporte. Poderia ser a quente, aí o pátio seria até menor. Mas a gente não faz, não é essa o normal. Acontece o abate a frio, depois o arraste a frio. Aí a arrumação, o romaneio e a arrumação da madeira e depois o transporte. Depois daquela unidade de trabalho já ter sido, o arrasto ter sido concluído, aí depois o transporte, tudo a frio. É isso. Então, o sistema quente, sistema frio, atividade contínua ou uma atividade depois da outra. Falamos das duas. E quanto a esse é o sistema mais utilizado, todo mundo que fala sistema de exploração, o mais utilizado na bibliografia é com relação ao produto. Com relação ao produto. Aí, tora curta, aí de até 6 metros, para eucalipto, baldeio, carregamento, baldeio, carregamento. Tora longa, ou tora comprida, ou fuste, ou seja, a árvore é só destopada e desgalhada, ou só destopada, no caso de floresta natural, também é um sistema de tora comprida, tora longa, ou fuste. Então ela é só destopada, ou, no caso de pinos, é desgalhada também. Pode ter um sistema até de eucalipto de tora comprida. No geral, não. O sistema de eucalipto é só tora curta. Já é processada, baldeio, vai para a beira da estrada e embarca para o transporte secundário. No caso de tora comprida, então, tanto serve para eucalipto como para floresta plantada, só que no caso de eucalipto pode ser desgalhado, pode não, no caso de eucalipto não, desculpa, no caso de pinos, desgalhada, no caso de floresta natural não tem desgalhamento, é só destopada, é destopada e arrastada para o pátio para ser arrumada, arrumada e partir para o transporte secundário. Né? Árvore inteira, ou seja, arrasta. A gente até viu algumas fotos lá nas atividades lá, árvore arrastada inteira, dependendo da minha disponibilidade, da minha administração, do modal que eu tenho, arrasta a árvore inteira. Depende do que eu quero fazer também com a árvore. Arrasta a árvore inteira. Então, mas a árvore inteira aqui é o fuste e copa, não é árvore completa. Árvore inteira é uma coisa, é fuste e copa. Árvore completa é com raiz e tudo, tá certo? Então, o sistema de árvore completa, ela é arrancada com raiz e tudo, que a gente não utiliza aqui. Eu saiba, não acontece no Brasil. Poderia acontecer na exploração de pau-rosa, né, que até a raiz vale, né? Ou na exploração de pau-brasil também, que até a raiz vale também, né? Mas não tem, não rola não. E cavaqueamento, então, que é chip, né? Transformar em cavaco para transportar. Então, tora curta, tora longa ou tora comprida, que é fuste, né? Tora curta, processada e baldeada, curta para eucalipto. Tora comprida, tora longa, pode ser pinos ou árvore nativa, né? Floresta natural. Árvore inteira, que é com copa e tudo. Olha só esse negócio aqui, mais preso, mais exportação de nutrientes do sistema, né? Deixando o solo mais aberto, né? Mais exposto, né? Árvore completa aí, tô arrancando com tudo. Olha só como é que vai ficar o solo depois, né? O trato que eu vou ter que dar no solo. Não vai ter a desvantagem do toco. Mas se eu não quero rebrote, né? Não vai ter rebrote, mas depois eu vou ter que tratar o solo. Né? E cavaqueamento.
Então, aqui então eu tenho exemplos de um harvester aqui, né, trabalhando, aí depois um forwarder, aqui é um exemplo de tora curta, um harvester trabalhando aqui, já processando, aí o forwarder autocarregando e levando para a beira da estrada, e depois o transporte, um caminhão autocarregável ou um loader, né, ou um loader carregando semi-reboques, né, carregando um caminhão, um reboque direto, né, cara, um semi-reboque, sabe lá, né, as alternativas, né. Aqui eu posso ter, aqui eu já tenho uma misturada, que aqui eu já tenho aqui um processador, né, um grapple processor, né, um processador, uma garra, né, e aqui eu tenho tá sendo semi-mecanizado aqui, eu tenho um motosserrista aqui, o abate foi semi-mecanizado, o processamento é semi-mecanizado também, aqui não, né, foi um Feller, né, um Feller, um derrubador acumulador, depois eu tenho um processador, um forwarder para tirar da zona de corte e levar, aí depois um loader para carregar. E aí vai, eu tenho vários no meu sistema, eu posso ter várias alternativas, tá certo? No sistema de tora curta, então agora dando mais detalhe, a árvore é processada no local da derrubada. Processada é processada mesmo. Destopada, desgalhada, traçada, não é? Eventualmente até descascada, né? Mas é processada no local de abate pelo harvester, né? Pelo harvester. É extraída em pequenas toras de até 6 metros, mais utilizado na exploração de madeira, de celulose e de carvão vegetal. A porção da árvore não comercial é deixada na área, isso é uma vantagem, porque não exporta nutrientes, não gasta dinheiro no transporte de coisa que não vai utilizar, e ainda protege, além de não exportar nutrientes, exportar menos nutrientes, o resíduo no solo protege o solo da chuva, né, da erosão. Redução de custo de carregamento e transporte, não é indicado em condições topográficas desfavoráveis. Tora curta. Por quê? Porque rola. Porque tora curta limpa, né? Desimpedida, rola. Vai chover, rola. Aqui é uma forma de expressão, uma forma de expressão do sistema. Então, aqui eu tenho o que acontece na floresta, aqui eu tenho o que acontece na indústria. Veja bem, vá com calma. Aqui acontece na floresta, na linha aqui acontece na estrada. E aqui ó, a madeira, a árvore e o resíduo, separado aqui. Então é só uma forma de expressão de um sistema de exploração. Então vamos começar com a árvore aqui. Na floresta, no sistema de tora curta, a árvore. Na floresta, no sistema de tora curta, ela é derrubada, ela é desgalhada, ela é medida, ela é torada, às vezes é medida depois, mas então depois o resíduo vai para o enleiramento, sabe o que é enleiramento, né? Aí depois vai ser coletado, processado e extraído. Pode ser na própria floresta, toda essa parte do resíduo aqui. Ou após a toragem, a madeira. Então já torou, então a madeira é embandeiramento, depois extraída, ou seja, transporte primário. Na estrada, o empilhamento, a carga e o transporte. E o resíduo, a carga e o transporte. Certo? Aqui é a legenda do não leve em consideração esse losango, né? Esse quadrado. Isso aqui é só o que eu peguei na bibliografia, mas não tem nada a ver com fluxograma. Esses símbolos, essa elipse, esse losango, né, que é a situação sim ou não, né, eles têm um outro significado que essa bibliografia utilizou. Aqui estava lá, atividade, parte intermediária, movimentação de carga com losango, não é, né, e atividade que não muda a forma. Então, essa legenda trata desse jeito. Eu posso também expressar expressar, né? Simbolizar, figurar, né? Ilustrar,
ilustrar o meu sistema de tora curta ou qualquer sistema com esse tipo de gráfico. Então, na zona de corte, eu posso ter o abate, desgalhamento e traçamento com motosserra, machado ou motosserra. Depois faço empilhamento, tudo na zona de corte. Isso é no sistema de tora curta. Então, o sistema de tora curta, a tora curta é produzida na zona, na floresta, onde ela é abatida. Ou posso ter um derrubador, amontoador, estou falando de pélia. Aí depois eu posso ter um processador, uma garra, posso ter um processador. Então posso ter um processador direto, um harvester, né, um processador direto, ou um processador completo que vai direto para o carregador. Ou posso ter uma extração com transporte primário, aí depois, então, no povoamento, aqui na zona de corte, que é o que caracteriza a tora curta, na zona de corte isso acontece. Depois, na zona do povoamento, eu tenho a extração ou transporte primário. Depois, na magistrada, a carga, feita pelo carregador aqui, e na estrada, o transporte, o veículo de transporte secundário, o veículo de carga, a composição veicular de carga. Aqui é uma outra forma de ilustrar, né? Aqui eu já estou vendo aqui, ó, sistema semi-mecanizado do abate, semi-mecanizado do processamento, o traçamento, não é isso? Tudo com motosserra, o empilhamento, até o carregamento é manual. Quando não é semi-mecanizado, é manual, né? Até o carregamento. Né? Para carvão, floresta plantada. Tá aí, em pequena propriedade. Aí o sistema de tora curta mecanizada. Aí eu já tenho lá um harvester, né? Que abateu, né? E processou. Aí um forwarder autocarregável, né? Aí o forwarder empilha, né? E depois ele mesmo pode se descarregar para botar na pilha ou num veículo de transporte que tem uma grua autocarregável, né? Tora comprida, sistema de tora comprida ou tora longa, que aí que serve tanto para pinos, utilizar tanto para pinos em floresta plantada como floresta natural, né? A árvore é sempre processada, no caso de pinos, né? Desgalhada e destopada, no caso de floresta natural só destopada, ou seja, separada da copa, no local da derrubada. É mais utilizada na exploração de madeira de coníferas e de nativas, tá aí. Permite melhor aproveitamento da árvore, maior rendimento operacional quando comparado ao sistema de toras curtas, claro. Mas aí você tem que ficar atento. Claro que ele vai ter um rendimento operacional maior, porque ele faz menos coisa. Mas isso que ele não está fazendo aqui, que aumenta a produtividade dele, vai ter que ser feito depois. Então, não necessariamente é melhor, né? Então, a escolha do modal, a escolha do sistema, carece de outras variáveis, entre elas aquelas que a gente viu lá, no custo operacional, custo de produção, produtividade. Mais adequado para condições topográficas desfavoráveis, certíssimo. Da mesma forma, o sistema de tora curta, em condição topográfica desfavorável, ainda mais em condição climática desfavorável, é mais perigoso, porque rola, a madeira desce pirambeira, ainda mais se você estiver fazendo corte raso, né? Aí, lógico, o sistema de tora comprida, né, o tora longa, vai ser mais adequado para essa situação. E aqui é aquele mesmo gráfico, né, onde eu tenho floresta, a estrada, a indústria, aqui eu tenho a madeira e a árvore. Começa pela árvore, tora longa, derrubada e desgalhada. Aqui está faltando destopada, foi mal aqui. Destopada, derrubada e destopada, ou derrubada, desgalhada, destopada e desgalhada. Aí vai o resíduo, vai para o enleiramento, coleta, processamento, extração na zona da floresta. E a árvore, uma vez derrubada e destopada, vai para a extração. É extraída, transporte primário. Na estrada, medição, toragem, empilhamento, carga, transporte, o resíduo também na estrada, carga e transporte, e na indústria, descarga, descarregamento, coleta, etc. Então, estou mostrando gráficos, né, que são utilizados, que são encontrados na bibliografia, ilustrando, né, sistemas diferentes. Às vezes é de uma forma,
às vezes é de outra. A mesma coisa aqui no sistema de tora comprida. Na zona de corte, machado motosserra pode ser o abate, o desgalhamento, machado de motosserra, o feller e o processador, né, multifuncional, né, no povoamento a extração pelo skidder, né, e na margem da estrada o carregador, o traçador múltiplo, e aí o transporte. E aqui uma outra forma também de mecanizado e semi-mecanizado, né, do tora longa ou tora comprida. Ainda, de sendo logo mecanizado, aí toda a parte aqui, desgalhamento com grade. Esse desgalhamento com grade aqui se refere a, aqui o corte de empilhamento com feller, né? Isso aqui não é um feller. Tudo bem, o desenho não está adequado. Mas poderia até ser, se for o feller grudado ali na tomada de força. Não, isso aqui não. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção só para aqui, para esse desgalhamento com grade, é desgalhamento com grade mesmo. As toras estão ali, no caso, enleiradas. E aí passa um trator agrícola com grade mesmo, a grade mesmo passa entre as toras desgalhando. Claro que o desgalhamento não é o mesmo, né? Não tem a mesma qualidade, né? Do que um delimber, né? Como a gente viu lá na máquina, mas é utilizado mesmo. Bota uma árvore do lado da outra e passa lá um trator puxando uma grade. Não, a árvore inteira. Aí a árvore inteira é aquela com copa e tudo. A árvore estaria inteira com copa, sem raiz, né? Utilizada na exploração de conífera, de pina, que a gente está falando, né? Bom para condições topográficas desfavoráveis, deixa para fazer qualquer coisa lá embaixo, né? Maior rendimento, claro que é maior rendimento porque está deixando de fazer coisa que vai ser feito lá. Então, o gasto, dependendo do produto, vai ser feito de qualquer forma. Agora, você pega uma árvore inteira, imagina, você arrasta uma árvore inteira, você arrasta uma tora é uma coisa. Arrasta um fusto inteiro é uma coisa. Você arrasta uma árvore inteira com copa, ela vem arrastando o solo, né? Maior rendimento, tudo bem, maior resistência na extração, claro, mais atrito, maior resistência, gasta mais para puxar, né? Maior exportação de nutrientes, claro, você está levando a copa, galho fino, está levando tudo. E útil para aproveitamento de biomassa. Aqui também, eu não vou nem me ater, agora você já tem que saber ver, né, a floresta, o que acontece no sistema de árvore inteira, o que acontece na floresta, o que acontece na estrada, o que acontece na indústria, a árvore aqui, aí depois a madeira oriunda da árvore e depois o resíduo oriundo da árvore. E aqui uma outra. Preste atenção nesse tipo de gráfico aqui, nesse tipo de ilustração, que não quer dizer que você vai fazer de tudo. Vai usar o machado no motosserra, vai usar o feller, vai usar o feller com esquilo. Não, isso aqui são só alternativas. Pode até ser que você faça uso de todos esses modais, desculpa, em função da topografia, do clima, do sistema seguro, em função daquelas coisas que a gente viu. Mas não quer dizer que você, ao desenvolver um modal, você vai ter que desenvolver com todas as atividades. Você vai pegar uma linha só. A tendência vai ser você vai pegar uma linha só. Ou essa daqui, ou essa daqui, ou essa daqui. Vai ser um modal só. Mesmo que você tenha vários modais. Esse gráfico, então, pode te levar a uma confusão. Mas aqui é a zona de corte, aqui as atividades, aqui as zonas de corte, povoamento, mais de estrada, e aqui as atividades. Certo? Sistema de árvore completa, ele é árvore arrancada com sistema radicular, processamento feito no pátio intermediário, diminui os gastos com preparo de solo, porque você não tem que destopar, né? Aí depois você vai ter que gradear, né? Requer máquina específica, que é o tripuller que a gente já viu lá, né? Grande exportação de nutrientes, claro, grande. Maior exportação do que quanto mais coisa você deixa. Quanto mais você processa a árvore, mais deixa na zona de corte ou na área do povoamento, menos coisa você leva, menos coisa você transporta, melhor o rendimento do transporte e menos nutrientes você exporta, né? E ainda deixa aquela cobertura que a gente já falou lá no solo.
Aqui também, mesmo gráfico, não vão perder mais com relação a isso. Aí o sistema de cavaco é o sistema de picagem, né? Árvore derrubada e totalmente processada no local, que é picada mesmo. A gente já viu lá a máquina para fazer isso. Tanto de chip imóvel, né? Que estaciona ali imóvel. Isso é bom, então, móvel quanto não, né? Não é concentrada em algum canto. Como serraria também, como serraria portátil também. Você tem serraria portátil, tudo é classificado dentro de serraria portátil. No caso de floresta natural, que você acopla, são implementos que você acopla, chama de serraria. Mas você acopla, às vezes é só o prolongamento do motor de motosserra, com um sabre bem compridão. Você adequa mecanismo para poder ir tirando os pranchões, não é? E aí sai com pranchão. Ou então não, você pode arrastar a tora para um determinado pátio, aí junta as toras ali. Aí ali você tem vários tipos de serrarias portáteis também, mas elas são portáteis são, porque você bota um caminhão, uma picape, alguma até numa picape mesmo, bota ela dentro da picape e leva para um outro pátio. Então, de fato, ela é portátil. Mas não é igual você processar lá na tora. Arrasta para um pátio e no pátio processa aquilo, depois leva para outro pátio, a serraria móvel. É a mesma coisa o cavaqueamento, dependendo da forma que vai ser realizado, né? Mas nesse sistema de cavaqueamento é característico. Cavaqueamento você pode fazer em qualquer momento, até na indústria, mas no sistema, esse sistema, tora curta, tora longa, não sei se você reparou, tora curta, tora longa, árvore completa, árvore inteira e cavaqueamento, essas coisas são feitas na área de corte. Na área de corte ali, na área de corte já é feito tudo. Aí no caso o shipping é transportável, como se fosse uma serraria também acoplada ali na tora, né? Então essa classificação, de acordo com o produto, ela se refere à área de corte, na floresta ali, tá certo? E aqui os modais aqui são aqui, é só para você ver, né? Motosserra, uma mini skid, né? Aqui é um mini skid, que é aquele trator agrícola, pegando tomada de força dele e adequando um gripple aqui, né? Uma pinça, né? Motosserra para abate. Aqui eu tenho motosserra mais um autocarregável, que é um trator agrícola também, com uma grua e arrastando um reboque, né? Aqui motosserra mais guincho, pegando um guincho puxando, né, com cabo, né? Motosserra mais torre, motosserra para abater, torre para abater, destopar, desgalhar, eventualmente, torre para puxar a tora, né? Aí, não, no caso aqui não. Motosserra mais torre madeireira, mas o delimber, o desgalhador, depois que a árvore já foi suspensa, né? E aí o desgalhador é ali. E o slash é aquele multiprocessador de bandeja, né? De prancha, né? Onde bota um monte de árvore, ele traciona não, traça um monte de árvore de uma vez só, né? O slasher. Aqui o harvest e o forrado, pronto, isso é o pé durão mesmo, né? Não é não. Estava confundindo com o feller e o skid. O harvest e o forrader não, aí pô, o harvest já pega, já processa tudo, o forrader se autocarrega e leva embora para a estrada. Aqui é um feller assim, esse é o pé durão. O feller que pega o monte, acumula o skidder que arrasta, né, para a beira da estrada, e ali uma garra traçadora, um processador qualquer, né? Aqui um feller, derrubador, acumulador, né? Aqui é um skidder, aqui é um grape skidder, dá para ver aqui, a pinça está vazia, mas é um grape skidder, né, de pneu. Aqui é um delimber, né? Desgalhando, né? Desgalhando, destopando, né? E aqui é um multiprocessador ainda, um slasher provavelmente. Aqui é um slasher ou um multiprocessador aí qualquer.
Aqui aquele Highlander, né? Desculpa, os Slingshot, né? Desculpa. É um Slingshot, né? Que abate, acumula, traça, né? E o Forward é autocarregável. Aqui também um Feller, derrubador acumulador, um Clambank, aquele skidder, arrastador, aquela pista grande em cima de um semi-reboque puxado por uma máquina base, né? E aqui a garra traçadora, um processador, né? Um desgalhador, destopador, um processador na beira da estrada. Né? O forward, desculpe, o Clambank Skidder até na beira da estrada, e na beira da estrada então o processamento é feito. Então um Feller, um Skidder, um Skidder, já vimos aqui, né? E um picador móvel. E aí depois que o Skidder chegou lá na beira da estrada, o picador pica a madeira e já coloca, já joga assim, ó, em cima do semi-reboque, tá vendo? Do semi-reboque, do reboque, seja lá do que for, mas em cima da composição de carga. Da composição de carga. E é isso. É isso aí. Terminamos o sistema. Estamos prontos. Temos um próximo encontro para esclarecimento de dúvida desse sistema, né? De qualquer outra dúvida, de qualquer coisa sobre isso. Esclarecimento de qualquer dúvida. Mas estamos prontos agora para fazer a primeira prova. Vamos ter na semana que vem uma aula para esclarecimento de dúvida e na próxima, ou seja, vamos manter o calendário que a gente fez de forma síncrona e assíncrona. Vamos manter o calendário, não nessa semana, na outra a gente terá a nossa prova. E a prova vai ser na quarta-feira, e um dia antes da quarta-feira é o prazo para você me mandar os exercícios que eu passei dessas atividades aqui, né? E os comentários, os resumos dessas exposições, o que você apreendeu além da prova. Essas coisas que eu vou levar em consideração para dar a sua nota. Falou? Um grande abraço. Tudo de bom. Até quarta.